with kindness and compassion for the one for whom you love and gave your son for humanity. Increase my love, help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us, from the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully, 'cause in the end, we're all your... Muito boa noite, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus sonhos e os seus projetos venham se tornar realidade. Na noite de hoje nós vamos fazer daqui a pouco a oração do fogo, pedindo que o fogo do Espírito de Deus entre dentro de você, porque uma coisa é você lutar com a força do seu braço e outra coisa é você lutar com o fogo de Deus dentro de você. É impossível você ter o fogo de Deus, a presença de Deus, o poder da fé dentro de você e não obter vitórias. Agora, a vitória está condicionada à luta, ao sacrifício, à perseverança, à determinação. E é isso que nós estaremos aplicando nesses dias, basicamente até o dia 12 de julho, onde se levará a cabo a Fogueira Santa de Israel, no Vale dos Revoltados. Os revoltados não são os rebeldes. Os revoltados são aquelas pessoas que não aceitam crer num Deus tão grande e poderoso e estarem vivendo uma vida tão pequena, tão medíocre, tão insignificante. Se você é esta pessoa que traz dentro de você essa revolta, então chegou o momento de nós unirmos a nossa fé e irmos ao Vale dos Revoltados. Você vai para o altar e no altar você vai manifestar a fé sobrenatural e conquistar também uma vida sobrenatural. E é por isso que nós vamos, neste momento, falar com Deus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus do seu trono de glória ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, ó Deus da Bíblia, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus, a terra, o mar. Meu Deus, quando nós olhamos para a imensidão dos céus, quando nós olhamos para tudo que o Senhor criou, nós não conseguimos dimensionar a tua grandeza, não conseguimos dimensionar a expansão da tua grandeza e do teu poder. Mas quando nós olhamos para a vida das tuas criaturas, da tua criação, principalmente o homem, a gente vê, meu Pai, algo tão pequeno, algo tão insignificante, as doenças, os vícios dominando a pessoa com o vício tambaleando para um lado, tambaleando para o outro. A gente vê, meu Pai, as pessoas tão frágeis, as pessoas, meu Pai, vivendo uma vida tão limitada.
E muitas vezes a nossa indignação é saber que tem pessoas incrédulas, tem pessoas que não crê na tua palavra, não crê no teu poder e está aí gozando do bom e do melhor. Enquanto os filhos de Deus, os supostos filhos de Deus, estão vivendo uma vida limitada, uma vida miserável, uma vida, Senhor, dependendo de medicamentos, dependendo de viver de prestado, viver arrimado na casa do pai, na casa da mãe, na casa do tio. A pessoa vive humilhada porque não tem o que comer, não tem o que vestir. O filho pede o pão e não pode dar. O filho pede um brinquedo e não pode dar. A criança olha para o vizinho rico e vê o vizinho rico andando na melhor bicicleta e ele fica lá chupando o dedo. Então, como é que o pai de família aceita isso? Ele não aceita, ele traz a revolta dentro dele. Essa mãe traz a revolta. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm a revolta errada, a revolta emotiva. Aí a pessoa vai pegar uma arma, vai roubar, ou então fica desesperada e pensa em morrer, quando na verdade a solução está bem na frente dela. A solução está diante do nariz, é o altar. E quando a gente sobe no altar com fogo, a gente desce do altar sendo o próprio fogo. Então é impossível a vida não mudar. Por isso, meu Pai, abençoa aos membros da Igreja Universal que já estão na campanha, os que vão entrar, aqueles, meu Pai, que têm passado por problemas de doença, sejam agora curados, libertos, desfaça a macumba, a bruxaria, a maldição. Meu Deus, envia os teus anjos agora, dá ordem aos teus anjos agora para visitar aquele que está no hospital, meu Pai, recupera ali a saúde, aquela pessoa que perdeu os seus bens, que ela venha recuperar, que o Senhor venha dar força para aquele que tem sofrido de depressão, tem vivido na depressão, seja liberto agora da depressão, seja livre agora de toda a opressão diabólica, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos que acompanham esta oração e faça de cada um uma fonte de bênção, uma fonte de vitória e o testemunho vivo da tua grandeza aqui na terra. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, tome posse da sua bênção pela fé e determine ir para o altar e sair do altar com uma nova vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma vida totalmente fracassada, em todos os sentidos, tanto sentimental, quanto profissional, espiritual. Então, nós sofrimos muito com tudo aquilo ali e não tínhamos perspectiva nenhuma de vida. Nós nos conhecemos, eu trabalhava como caixa de supermercado, e ele era jogador de futebol, já tinha sonho de jogar em grandes clubes, mas também não tinha nenhuma perspectiva de vida. Então, nós dois fomos morar numa casinha, casamos e fomos morar numa casinha, numa edícula. Tinha acho que uns 30 metros quadrados, 40 metros quadrados mais ou menos, bem pequena. E não tínhamos nem dinheiro para pagar aluguel. Tinha dia que nem o que comer tinha. Ele já estava, nessa época, já que nós estávamos nessa edícula, ele já estava sem time, desempregado. Nosso filho mais velho estava morando até com a minha mãe, porque também não tinha condições de ficar com a gente, porque também não ia ter o que comer. Eu tinha vergonha, né, de mim mesmo, como homem, como, né, um pai de família, né, desempregado, morando, né, numa edícula, né, uma casinha ali pequena que mal a gente conseguia se mover, e eu tinha sonhos, né, sonhos de jogar em clubes grandes. Já era profissional, mas a minha carreira não deslanchava. Chegava dias que a mãe dela, né, se a mãe dela tinha R$40, R$20, ela dividia o dinheiro com a gente
para que a gente tivesse alguma coisa para comer. No bairro onde a gente, né, morava, eu era visto como um jogador fracassado, né? Era visto, né, até falavam para ela que ela tinha casado com um jogador que era fracassado, né, que não ia mudar a vida dela em nada. O momento mais difícil foi quando eu estava grávida, de mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos, e realmente não tinha o que comer. E a minha família também sempre foi uma família de dificuldade, assim, tanto minha mãe quanto meu pai. E o meu irmão trazia para mim um saco de mexerica. E eu passei uma semana comendo mexerica. E todo mundo sabe que uma mulher grávida precisa se alimentar bem, precisa comer bem, até mesmo para o desenvolvimento da criança. E com toda essa dificuldade que nós vínhamos passando, de miséria, de fome, foi assim que nós chegamos aqui. E começamos a participar de correntes de orações, começamos a agir com a fé, aí começou a haver algumas mudanças. Ele teve uma proposta de um time em Novo Hamburgo, e depois teve uma outra proposta num time de Bauru, mas as coisas ainda não estavam do jeito que eu queria. Foi quando veio a Fogueira Santa de Israel na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. E a partir daí tudo mudou na nossa vida. Eu tive uma proposta de um clube no interior de São Paulo, onde eu fiz um campeonato paulista, onde eu fui artilheiro, né, do clube, não da competição, e onde despertou o interesse de clubes grandes, né, aqui do Brasil. Aí joguei na Portuguesa, fiz uma história na Portuguesa. Da Portuguesa fui para o Corinthians, né, joguei no Corinthians, um clube onde todo jogador deseja estar, né. Joguei com jogadores que jamais eu pensaria em jogar, jogadores como o Ronaldo, Roberto Carlos. Eu joguei no Botafogo, né, do Rio, eu joguei no Tigres do México, joguei no Cerezo Osaka do Japão, enfim, e outros clubes mais que eu joguei. Hoje nós temos várias casas, temos imóveis em Florianópolis, imóveis em São Paulo, temos imóveis em alguns estados do Brasil, temos o carro que nós gostamos de andar, mudamos de carro quase todo ano, aí às vezes até em meses. Temos empresas, temos uma vida estruturada e transformada. A mesma dificuldade que nós passávamos antigamente, os nossos filhos não passam hoje. E depois que eu aprendi a usar a fé, a nossa vida foi totalmente transformada.